Acho que essa audiência qualifica muito o nosso debate, deputada Alice. E eu vi a apresentação do Mauro, e quando ele colocou os itens constitucionais, e eu vi ali a regionalização da produção cultural, e estava me lembrando que, apesar de eu vir de ser médica, né, vir da área de saúde, meu primeiro projeto, em 91, na Câmara, foi exatamente sobre esse tema, né, dando continuidade a um esforço da deputada Lídice, que era a regionalização da produção cultural, artística e jornalística, com a cota de tela, né, na TV aberta brasileira. Né? E nós, depois de 13 anos, conseguimos aprovar o projeto na Câmara, e ele foi asfixiado lá no Senado, colocaram na gaveta e não deixaram concluir. Mas nós conseguimos aprovar na Câmara depois de 13 anos. Era exatamente ali a nossa necessidade de valorizar a produção independente da diversidade cultural brasileira e abrir o mercado de trabalho, democratizando essa produção, colocando as diversas culturas na TV brasileira, né? E do cinema brasileiro, valorizando a produção independente. E o que nós estamos vivendo hoje nessa audiência, deputada Alice, é surreal. É surreal. Primeiro, essa injustificável ausência da Ancine. Existirem processos jurídicos, se fosse assim, ninguém do governo vinha para audiência nenhuma. Tem ação jurídica para todo lado, inclusive contra a Secretaria Especial de Cultura no Supremo Tribunal Federal, quando nós fizemos a audiência com o senhor Mário Frias. Tinham várias judicializações em relação ao Aldir Blanc, inclusive. E ele foi. Né? Então, isso é absolutamente justificável. Tem ação para todo lado contra o governo e todos os ministérios. Se fosse assim, não existia mais audiência pública no Congresso brasileiro. Né? É injustificável. E essa, em nome de uma carapaça fiscalizatória, em nome da provisoriedade, eles estão, na verdade, desmontando o arcabouço institucional do setor audiovisual brasileiro, né? Para esconder uma guerra ideológica, para esconder um objetivo de desmonte dessa estrutura e para esconder, na verdade, o descumprimento da Constituição brasileira do setor. Então, eles estão em nome dessa carapaça fiscalizatória falsa, né, com aquele auditor falso lá do Tribunal de Contas, em nome de uma fiscalização inexistente, quer dizer, é uma over-fiscalização, eles estão fazendo isso. Quando a nossa secretária Úrsula faz que nos tratam como crianças, mas nos tratam como crianças que quebrou a vidraça do vizinho, para ser elegante, ou então como menores infratores, né? No mínimo, né? Se olhar o conteúdo dos projetos, é menor infrator. Quando, na verdade, quem comete crime contra a Constituição é quem está sentado lá na cadeira. Eles estão simplesmente de costas para a Constituição e para a legalidade do setor. Então, para ser muito objetiva, eu acho que há negação da Constituição, há uma asfixia financeira brutal, há uma série de ilegalidades que já envolveu a Anatel e a Ancine, né? E há, na verdade, uma negação de avaliação dos projetos. Né? Eles não avaliam, como decidiram com a Rouanet também. Vão analisar, no máximo, 6 pareceres por dia. São aquelas portarias que nós já temos PDL para todas elas. Como já tem também PDL para essa decisão Anatel, Ancine, encabeçada pelo deputado Paulo Teixeira. Então, o que eu acho? Nós temos ações legislativas e jurídicas para todas elas. Nós temos que acelerar a nossa pressão legislativa e jurídica para todas elas, e vou repetir aqui o que disse na quinta-feira. Nós temos que aproximar o setor, deputada Alice, do Senado, né, do Senado, porque o Senado decide a Ancine, e eu acho lá no Senado não tem a Comissão de Cultura separada, mas tem a Comissão de Direitos Sociais, não é isso, deputada Alice, que foi senadora? Tem a comissão que cuida da cultura. Não, comissão cultura e educação. É cultura e educação. Então, deputada Alice, eu acho que podia fazer um jogo conjunto. A Comissão de Cultura da Câmara com a Comissão de Cultura e Educação do Senado e trazer para dentro desse debate o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para a gente ver como a gente acelera esses processos legais em relação à Ancine, em relação aos projetos de lei, aos PDLs, botando esse setor inteiro sentado junto, sabe? Para que eles ouçam. Esse é um setor de muito peso, de muito valor econômico, de muito valor na geração de emprego,
e a gente precisa aproximar para ter as novas nomeações da Ancine, para fazer valer junto ao TCU, junto à Câmara, para que a gente possa acelerar esses processos e poder superar esse turbilhão que fez cair sobre o setor do audiovisual brasileiro esse desmonte do arcabouço institucional e essa prisão dos recursos que aconteceram. E, por fim, deputada Alice, é fazer isso que Vossa Excelência já vem fazendo, tentar acelerar assim que chegar o projeto do Senado, para a gente liberar pelo menos esse dinheiro emergencial, que são os 700 milhões da Lei Aldir Blanc, que o Senado acabou de prorrogar e nós precisamos acelerar na Câmara.